bruxada, beleza? Eu sou o Eduardo. Eu sou o Cauê. E hoje a gente vai mostrar a nossa coleção nostálgica. Então pessoal, começando pela linha do tempo da minha coleção, eu vou apresentar primeiro os videogames da Sega. Depois eu apresento os da Nintendo e os da Sony e assim por diante. E eu gostaria de começar mostrando esse cara aqui, que é o Master System 2. Ele foi lançado em 85 no Japão com o nome de Sega Mark III, mas no Brasil ele foi fabricado pela Tectoy como Master System 2. Seguindo a linha do tempo da coleção, a gente chega em Master System 3, um videogame que marcou com seus gráficos revolucionários de 8 bits no começo da década de 90. Confesso que eu não cheguei a jogar muito esse videogame, mas alguns jogos como Moonwalker, Sonic e Alex Kidd eu cheguei a jogar bastante em emuladores. Avançando mais um pouquinho na linha do tempo da minha coleção, eu tenho esse Mega Drive aqui. Eu sei que ele não é o primeiro Mega Drive, mas ele apareceu aqui no Brasil no final de 1990. E esse videogame foi muito foda, ele que praticamente iniciou a guerra entre a Sega e a Nintendo. Eu lembro até hoje quando eu comprei o Mega Drive usado, que não era esse, era aquele grandão, o primeiro Mega Drive. Eu comprei ele usado, do meu cunhado, e eu jogava numa televisão do tamanho de um celular, preto e branco, com os cabos tudo chiando, e eu jogava Mortal Kombat 3 até de madrugada, e era incrível, era incrível. Continuando aí com a linha do tempo, a gente chega em Master System Evolution, esse videogame que parece até que é oco. Esse videogame é nada mais nada menos do que um emulador tosco com alguns jogos de Master System na memória. Esse videogame não é nada mais do que uma tentativa da Tectoy de ganhar dinheiro. Mas eles conseguiram? Não. Dando um salto enorme na linha do tempo, a gente pula direto pro Dreamcast, porque eu não tenho os outros videogames na minha coleção. Mas, no final da década de 90, esse videogame revolucionou. O gráfico dele era um pouco inferior só ao do Play 2, e o melhor gráfico que a gente tinha notícia ainda era do 64 e do Play 1. Então, por isso, teve esse salto de gráfico enorme. Então, foi uma coisa de outro mundo para a época. E também, sem falar nesse controle, que veio para revolucionar e veio diferente de tudo. Ele só não foi tão diferente quanto o controle do Nintendo 64, que a gente vai mostrar mais pra frente. Mas ele veio com esse memory card aqui, o VMU, que também servia para você transferir dados sem precisar do videogame e jogar alguns minigames aqui, sem falar que ele mostrava as informações do game que você estava jogando no videogame. Como, por exemplo, o Resident ele mostrava a barra de vida e etc, etc. É sério que ele fazia isso? Agora a gente vai falar um pouco sobre a parte da Nintendo na coleção, e a gente já começa com o Super Nintendo, um console que foi lançado no começo da década de 90. Por mais que seja bem mais velho do que eu tenho um até na minha sala, e eu cheguei a jogar bastante mesmo enquanto eu ainda tinha uns 5 anos. E eu já zerei jogos como Donkey Kong 2, Super Mario World, esses jogos clássicos. E mais uma coisa, a gente fez um vídeo aqui no canal explicando como branquear Super Nintendo amarelado. Então se o seu tá amarelado, a gente vai deixar o link aqui na descrição. Assiste o vídeo aí. Pulando um pouquinho pra frente, a gente vai falar agora do irmão mais novo do Super Nintendo, o Super Nintendo Baby. Ele foi lançado no Brasil apenas para baratear os custos de fazer um Super Nintendo. Assim mais pessoas poderiam comprar e ele teria as mesmas funcionalidades. Só não tem o botão de eject e nem a saída AV. Ele tem apenas a saída RCA, o que para mim não influencia nada na diversão e jogabilidade. É isso aí. Prosseguindo um pouquinho mais na linha do tempo, a gente chega no Nintendo 64. Esse videogame aqui que também é maravilhoso, mas seu brilho foi ofuscado graças ao tão querido e aclamado PlayStation 1. Não só pelo PlayStation ser conhecido, mas também pelos preços exorbitantes dos seus jogos. Porra, um jogo de 64 era R$250, mano. R$250 você comprava uma moto nessa época, tio? Mais uma vez, eu não cheguei a jogar no próprio console, mas eu já joguei, inclusive já zerei o Mario 64, que é um jogo excelente. Porém, essa plataforma só pecou em uma coisa. Dessa nave espacial que eles chamavam de controle. Avançando mais um pouco, depois do Nintendo 64, foi lançado o Game Boy Color. Eu não tenho Game Boy preto e branco para mostrar, então estou mostrando o Game Boy Color. Game Boy que sofreu impeachment. Não. Eu confesso que eu não joguei tanto esse Game Boy aqui, eu joguei ele mais em emuladores.
Porém, o Game Boy, o primeiro, preto e branco, eu joguei muito, que um colega meu tinha e ele deixava na minha casa. Porém, eu tinha que vender meu rim para comprar pilha, porque era 4 pilhas e acabava em pouquíssimo tempo. E a única fita que eu tenho é esse Pokémon aqui. Fica aí no detalhe o Game Boy para vocês. Eis que a gente chega no único console da coleção Nintendo que foi lançado depois que eu nasci, o Nintendo Wii, que é muito bonitinho por sinal. É compacto, é macio. Eu particularmente não cheguei a jogar no próprio console, mas eu joguei junto com meu tio aqui um jogo que é o New Super Mario Bros. Wii, que por sinal é um jogo bem legal para você jogar aí ou só você sozinho, sei lá. Sem contar no seu controle bastante revolucionário e bonitinho também. Mano, a Nintendo é muito boa fazer essa coisa bonitinha. Começando agora a coleção da Sony, a gente sabe que a Sony não tem videogames tão antigos quanto o Master System, o Mega Drive. Porém, eu tenho a honra de falar desse videogame aqui, que, meu Deus do céu, foi o videogame mais foda já lançado até hoje no mundo. Te amo, Play. Te amo, Sony. O PlayStation chegou bombardeando tudo, com um gráfico incrível. Porra, já era CD, eu sei que o Saturno já tinha lançado o CD antes e o Neo Geo CD também, mas o PlayStation, cara, foi... eu não tenho palavras para descrever meu sentimento por esse videogame, simplesmente isso que eu tenho para dizer. E como se não bastasse, depois ela lançou o PlayStation Slim, que é esse PlayStation aqui que parece um Walkman, um Discman. E aí foi como o Super Nintendo Baby, veio para baratear e deixar ele mais bonito, mais compacto. E é isso aí. Eis que a gente chega na plataforma que eu mais joguei a minha vida inteira, o PlayStation 2. Como se não bastasse a Sony já ser maravilhosa por ter lançado o PlayStation 1, agora ela vem com o PlayStation 2, que foi a plataforma que eu mais joguei na minha vida. Nunca nenhuma vai substituir a importância que o PlayStation 2 teve. Além do PlayStation 2 ter me apresentado de fato o mundo dos games, uma boa parte da cultura nerd, ele também trouxe jogos que eu joguei e nunca vou esquecer, como por exemplo Resident Evil 4, o Mortal Kombat, o meu amado God of War, Shadow of the Colossus, todo mundo fala, só que eu não joguei muito, e é claro, o jogo que eu acho que eu mais joguei mesmo, assim, que eu mais tive prazer, foi o Mortal Kombat Shaolin e o Armageddon, que são jogos assim, cara, são incríveis. Além de Crash e outros jogos que, enfim, PlayStation é PlayStation, né? Sony é Sony. Eu só ficava frustrado em ter que esperar meu pai terminar as fases de 2 horas do Black. Como se não bastasse, a gente conhecendo bem a Sony, a gente acaba vendo que ela lançou uma versão Slim do PlayStation 2. Uma versão que é óbvio que é mais sensível do que o PlayStation 2 robusto. E ele abre, mas assim, ele não abre com aquela gaveta que o PlayStation mais robusto tem. Eu não sei o nome dele. Continuando agora com a Sony, a gente tem aqui o PlayStation 3, que é um dos videogames mais novos da coleção. A gente já não tem o PlayStation 4, nem o Xbox One. E eu tenho o Xbox 360, mas ele não fica aqui no estúdio. Foi lançado em 2005, também pela Sony, e essa já é a versão Slim. Tem um PlayStation Fat, o Black Piano enorme, que eu tinha ele, mas acabei desfazendo, de burro. Tem essa versão Slim e a versão Super Slim, que a gente vai deixar a imagem aí para vocês verem. Mas isso aqui é o que a gente tem agora de mais moderno na coleção. E para finalizar a coleção, tenho aqui meu fliperama, que eu mesmo fiz, com um controle de Play 1, botão que eu fui achando nos fliperama velho aí, que os caras iam me dando nos bar, e eu fiz esse fliperama aqui. E aproveitando que a gente está falando do fliperama, a gente gostaria de deixar uma sincera homenagem ao Nakamura, que foi o criador do Pac-Man, o pai do Pac-Man. Então, nossa homenagem aí para esse gênio dos videogames. É uma singela homenagem a um cara que veio a morrer aí esse mês. E não tem palavras para descrever a genialidade desse cara. Queria agradecer a oportunidade aí ao Raul do canal Nostalgia dos Games de estar deixando eu mostrar minha coleção aí no canal dele. E se você gostou do vídeo, dá uma passadinha lá no nosso canal, que tem mais vídeos iguais a esse. Se inscreve lá embaixo se você já está na página do nosso canal e deixa o seu like aí nos outros vídeos. É isso aí, muito obrigado. Raul, valeu!